Bota casa. Bem, bota casa. E o que é que nós temos hoje aqui? Temos um convidado Temos um mais convidado. uma vez, não é? Eu tenho uma apresentação para fazer ao convidado. Tenho então uma faz, apresentação faz. de convidado. O convidado está aqui, é o Mário Augusto. É como se fosse o Mário Augusto, mais novo, mas que não pode ir ao Maluco Beleza, dizer que vive em Espinho e se olhar em frente vê Nova Iorque, ou seja, vive perto de Nova Iorque, é isso que ele quer dizer. Mas pode dizer, bem, ao Boa Casa, dizer que vive em Pardilhó e se olhar de em frente na linha do horizonte da Ria, vê a Praia da Torreira, que não é lá muito simpático. E quem é? Tiago Almeida. Obrigado. Gostaste da apresentação? Da Gostaste da apresentação. apresentação? E estou a chorar de rir. Estás a chorar? Pessoas, epá, deu-me um ataque de riso descomunal porque, pá, não sei. Não sabes, não consegues sei. perceber, pois não? E eu estava para me virar para trás e dizer, pá, começa isto de novo. Mas no fundo isso é que é um podcast, não é? É gravar 4 vezes, porque isto já é a 4ª vez que estamos a gravar. Estou a dar para ela, mas já é a Sim, eu 4ª até vez. tenho medo que a gente fique sem assunto. Sim, já não temos assunto. Já esgotámos. Já falámos tudo. Já falámos tudo. Já tinham chamado Mário Augusto antes? Já tinham feito essa referência. já. Pois o Mário Augusto é o comentador de cinema da RTP. É sim, não senhor. Mas por É, acaso sim, nunca senhor. ninguém me tinha chamado. Isso. Não? Não. E eu tenho uma má experiência com comentadores de cinema. Ui, Tens? então diz lá. Com o único que me apareceu à frente, ou melhor, não me apareceu à frente. Foi o Tendinha. Epá, Foi como é Pedro- que foi sabes? Pedro Tendinha. Porque ou é o Mário É o Augusto ou é o Mário Rui Augusto. Pentendinha. Mário Augusto Não, mas também é o Nuno Marco. pois sim, também é verdade, também é grande... Também é. Olha, mas isto é um bom ponto, porque eu normalmente não associo É o Nuno verdade. Marco a comentador de Também cinema. não. Ele Mas é argumentista e comentador de cinema. Ele Ele faz faz as e duas comenta. coisas. Ele faz Faz extraordinário, é. pá. Eu também gostava de fazer isso, fazer um filme e depois comentar. Este é o melhor filme de sempre. Não, mas foi com o Tendinha. Aliás, deixa-me ligar isto aqui que eu até tenho isto, o Instagram dele aqui. Porque na altura, ele que foi quando saiu. Pronto, aqui quem. Eu não sei se há alguém aí a ver que acompanha o Almídia, mas eu no Almídia farto-me dizer agora que ando a falar sobre Marvel. Que a Marvel voltou depois de 2 anos por causa Sim. da pandemia, foi tudo adiado, então eles agora estão cheios de força a fazer coisas. E o primeiro conteúdo do ano deles que saiu, que foi uma série no Disney Plus, WandaVision, eu falei sobre ela e eu estava. E foi uma série tipo inovadora, não só para sitcoms e assim. Olha, tenho aqui a tua mensagem. Não só para sitcoms e assim, mas também para o universo de super-heróis, que é uma cena tipo completamente diferente. Não tem quase ação nenhuma, mas tem tipo. É muito mistério, é tipo genial. Foi a Jack Sheffer, não sei se já ouviram falar, que escreveu. E ela também foi ela que escreveu agora o filme da Viúva Negra e é uma escritora excelente. Não é nenhum Tarantino, não é? Mas é É complicado. mas é muito. É excelente. E como eu estava a dizer, eu estava à procura, como foi uma série revolucionária, eu estava à procura de alguém para ir ao Almídia para comentar o quão. Ou melhor, a mudança que o WandaVision trouxe ao universo cinematográfico da Marvel. E eu liguei para o Nuno Markle, porque é o geek mais geek de Portugal e Não há uma mais geek pessoa que ele. pensa logo nele. E liguei à agente dele, que é o número que ele tem no Instagram dele. E ela disse que o Nuno está cheio de trabalho, a agenda está cheia. E eu pensei assim: amiga, deves-me estar a pregar uma peta qualquer. É sempre assim. É sempre assim, Sim. porque não é, eles só aceitam se for tipo um jornal qualquer prestigiado lá pedir. E opá, eu falei, mas o Nuno Marco Norma é muito atencioso. Uhum. Porque a agente dele disse-me isso, mas depois no dia seguinte a minha cunhada, o meu irmão é casado, já sabes. Sei disso. A minha cunhada estava a ouvir rádio comercial e ele agora está também na rádio comercial. Ele E falou ele disse: epá, eu agora ando cheio com a cabeça a arder e chego ao final do dia sem conseguir fazer os meus projetos. E eu, olha, afinal ela não Facto, estava a sim. mentir, porque até era uma pessoa simpática. Pronto. Tiago, desculpa interromper. Tenta só aproximar um bocado o microfone. Tá bem? Tá bem, É assim, porque temos um produtor e o produtor está ali atrás.
Estava a falar pois. de Nuno Markle Pois. e que ele falou de ti na rádio comercial. Não falou. É que eu já estava assustado. Epá. Que ele estava a dizer que estava cheio de trabalho. Eh, Eu estou a fazer de resumo. já percebes? Não, mas eu às vezes tenho este problema. Eu fico a divagar e divago muito. Não, mas não estavas a E- divagar, não é isso que eu estava a dizer. Era E só agora, ao saber- explicar isto, estou a divagar ainda mais. Não te preocupes com isso. Isto é o que eu costumo fazer, sabes? Isto é o que eu costumo fazer. Ele É. está a fazer o que eu costumo fazer. Que é dizer que está a divagar e está a divagar mais. Eu agora também estou a divagar porque estou a divagar sobre o divagar. Sim. É muito, muita. Meta. É muito meta. Mas como eu estava a dizer, pronto. E não deu. Nuno Markle não deu. Porque, opa, olha, estava cheio de É o coisas. Nuno Marco. E é normal, É porque normal. ele é a pessoa que eles convidam sempre. Mas depois, o que é que eu fiz? Mandei mensagem a outra pessoa, que eu já não me lembro quem era. Podias ter falado com o E Anson. fui... Conheces o Anson? Pô, olha, é verdade. O Anson, eu só o conheci, sabes aonde? No Sou Menino para Ir. Pois, Foi lá que ele apareceu ele num participou. episódio e é que eu conheci assim e comecei a segui-lo. Porque Sou menino senão. para ir, série de Salvador Martinha, muito fixe. Sim. Podem ir ver. Exatamente, Devem é uma ver. série genial. Eu acho um conceito. É um conceito é muito um fixe. conceito muito bom. E pronto, como eu estava a dizer, eu mandei mensagem mais a outra pessoa e. Chamada Rui Pedro Tendinha. Não, primeiro, depois do Nuno Markle e antes do Tendinha, eu ainda mandei a mensagem a outra pessoa. E eu até acho que foi o Anson. Não foi o Anson. Mas por acaso não foi. Porque eu acho que. Não, na altura eu já o conhecia. Na altura eu já o Ok. conhecia. Porque o episódio do Sou Menino para Ir que eu vi Sim, já- foi em já- dezembro. Já tinha sido há muito tempo. E então o que é que aconteceu? Pronto, continuando. Eu fui ao Instagram do Tendinha porque na altura estava a ser promovido a versão do realizador da Justiça, da Liga da Sim, Justiça o Snyder do Cut, do do Snyder. Zack Snyder. Yeah. E ele andava a publicar uma data de cenas e assim, olha, se calhar este gajo também curte cenas destas e então. E fui à parte dos contactos no Instagram dele e estava lá um contacto, pronto. E em baixo estava o e-mail dele, ou seja, será que este gajo tem agente? Não deve ter, porque se tem aqui o e-mail dele, mas... Ele não deve Exato. ter. sim, ninguém quer ser agente do Rui Tendinha. Eu sabes que eu agora estou com um ranço do homem, sinceramente. Tô- Temos o primeiro bife Temos aqui um no bife. podcast. Primeiro Tô- vídeo que ouve. temos aqui. Desculpa, mas opa, foi uma atitude que eu não gostei. Foi uma atitude que eu não gostei e foi falta de respeito. Porquê? E desculpem estar a começar o episódio logo com isto. É Vamos intenso, dar é um- intenso. intenso, É isso que É nós um bom gostamos. gancho, é um Pensa bom no- gancho. Isto é a primeira polémica. Haverá mais Não, polémicas, agora com temos de fazer como certeza. aqueles programas da manhã e da tarde que é não me perco daqui a um bocado o Tiago vai contar o resto. Não, mas já contar já. Vais contar já. E o que é que aconteceu? Eu liguei-lhe, expliquei-lhe a situação e ele disse: olha, envia-me um mail com o link do canal e tudo mais que eu vou dar uma vista de olhos e depois digo-te. E pronto. E eu o que é que eu lhe pedi? Eu referi isto várias vezes. Se não puder, avise com antecedência que é para eu poder arranjar outra pessoa. Uhum. Porque depois, né, lixa-me os Eu sei, planos. sim. Que é isso. E era um vídeo que eu estava tão empenhado em fazer, já tinha escrito o guião e tudo mais. E opa, liguei-lhe, pronto, e depois enviei-lhe o e-mail. Fiquei a aguardar. E depois, no dia seguinte, eu recebo uma notificação no Instagram de que ele me começou a seguir. Ah, Ok. Então o que é que eu penso? Bem, se calhar ele está no mood de aceitar na e iminência quer de- aceitar, porque até, pronto, viu o meu Instagram e decidiu seguir-me. Nem foi o do Almídia, foi o meu pessoal. E o que é que aconteceu? Pronto, ele seguiu-me e eu depois, bem, se ele me segue, eu agora estou em contacto com ele. Não é? Exatamente. Exato, Então se segue, ele consegue. chega 2 dias antes da gravação prevista para o vídeo e eu tive de lhe mandar uma mensagem a chatear, porque eu assim, amigo, Então, eu só te não, segui, a fizeste este bem. ponto eu não posso estar com medo de estar a chatear porque eu tenho de fazer isto. Se não Né? desse, tinhas que E arranjar eu uma man- solução. Exatamente, eu mandei-lhe uma mensagem, Ok. ele viu e não respondeu. Ah. E é que houve, esta cena enerva-me tanto Também me enerva. de ver e não responder. E deixou-te Credo. pendurado para sempre. Pois foi. Ele agora E pode estar a responder-te a qualquer momento. Não, porque ele respondeu, sabes porquê? Porque eu depois ainda o chateei mais
Mais tarde. e no dia seguinte, ou seja, um dia antes da suposta gravação. Ok. Lá está. Olá Rui, como é que estás? O meu nome é Tiago Almeida, lá está. Mandei-lhe esta mensagem para lhe pedir que me dê uma resposta rápida para que, caso não aceite, eu possa convidar outra pessoa. E ele depois viu e não respondeu. E eu mandei-lhe outra vez uma. Epá. E ele depois assim: olá, eu por estes dias não vou conseguir, estou a 1000. Sorry. Ok. Houve O fim. no dia antes da suposta respondeu com gravação. aquilo, se ele respondeu, se ele acabou por responder, ou tu insistir, podia muito bem ter respondido antes. Não é? É aquela cena. Pois, se Pois. a questão é, se ele estava a 1000, ele já sabia que ia estar a 1000. Exato, Exatamente. Exatamente, porque ele, se exatamente. ele por estes dias, ou seja, não era naquele dia que ele ia estar cheio de coisas para fazer, não, era nestes dias, ou seja, era Exatamente, um nestes longo dias. período. Exato. E ele vai-me dar aquele desgosto no dia antes da suposta gravação, tipo, Epá. não é? Mas- Queres armar uma milícia e vamos à casa dele? Para ter aquele teu- Ele onde é que disposto. vive? Ele não Não sei faço onde é. Deve ser ideia. Lisboa ou Porto. Eles Ah. vivem todas Mas ou não, no vive Lisboa, num- no Porto. Eu acho que ele vive num parque de campismo, porque é tendinha. Ai, uma Pensei que já tendinha, fizeram, Ah. vocês já fizeram esta piada, pronto, eu prometo que volto a Mas fazer. ele tem um portal de cinema. Tem, ele tem. Tem, acho tem. que é assim na tendinha, não é? É É isso. exatamente. É exato. Tinha E depois um pronto, e programa na fiquei com televisão. uma. Tinha Hã? da SIC Acho que tinha Radical. uma cena na televisão. É SIC Radical e Yeah. ainda dá, porque ele há pouco tempo Ah. ele mencionaram no Stories do SIC Radical numa coisa qualquer sobre o filme da Viúva Negra. E eu não vi lá. sabia que Ele ainda deve ter dava. lá. Agora, foi uma má fama que eu fiquei de. Ou melhor, eu não fiquei com a má fama. Sim, ficaste Ele com é uma que má- ficou, exatamente. porque agora eu não o vou convidar tão cedo, não o vou convidar para nada. Então, claro, Porque, se não deu é? essa nega, Claro. uma pessoa não tem esperança. não é? Exatamente, foi muita por isso que eu esperança. até da outra vez te disse: olha, eu não quero estar a dizer que posso agora para depois cancelar à última da hora, porque depois aí é que eu não vou mais lá. E aquilo, pelo que eu ouço, aquilo é muito fixe. E foi o que eu vos disse. Esta é a primeira coisa de jeito a que eu sou convidado. Eu sinto Então, que este eu não convidado está-me a lamber as... Ai, não tenho botas. Fogo. Não. Estou a brincar. Eu às vezes tenho medo de ser daqueles jornalistas quando estou a entrevistar. Sabes que eu faço entrevistas. Sim, pronto. sim. Sei, e Vamos isso- falar sobre isso. é isso, eu queria falar Ah, agora nisso. e eu- Queria falar- Mas Desculpa. termina. E eu, é assim, eu nunca quero ser daqueles entrevistadores ou pessoas que está sempre a elogiar a pessoa. Mas eu acho que se a pessoa faz um bom trabalho Há que reconhecer, não é? há Há que que reconhecer. reconhecer. É assim, se eu vi que a pessoa é um egocêntrico do caneco, eu não quero estar a dizer isso à beira dela, senão ainda isso o ego claro. ainda Não, aumenta o mais. ego não é? enche mais Isso e não, de isso repente chega a não. uma certa altura da entrevista, tu fazes uma pergunta e ele, desculpa, eu não vou responder. Ele sente demasiado É verdade. importante para Sim, responder essa sim, pergunta. Mas Já opá, foi compreendo. isso. Agora, o Nuno Markel é que eu estou a planear convidá-lo para alguma coisa em breve, nem que seja para uma entrevista ou assim, nem que seja mesmo agora para o Ele é filme gajo de da- aceitar. Eu acho que ele. Ele aceita tudo. A não ser que sejas um cabeça de boi e ele tipo. Mesmo assim, mesmo e que ele- se Se fosse, fosse, eu eu acho acho que ele que aceita. sim, Ele é uma pessoa e dessas. foi o que a gente dele me disse. Ele gosta sempre de se preparar para as coisas e tudo mais. Ela é uma pessoa. E Pá, o que- pelo menos é a ideia que dá. Sim, ela é muito simpática. E ela disse, e tenho a certeza que o Nuno ia aceitar o seu convite. Ela devia pensar que eu tinha para aí 30 anos. Sim, sim. Mas, opá, o Nuno Markel, e pelo que eu vejo, ele é super simpático. E é o típico geek que eu com certeza ficaria tipo 3 horas à conversa com ele, porque eu também, se vocês me acompanham, Tu és muito sabem geek. que eu sou geek. Mas És sou geek. geek com orgulho. E- Isso é importante, porque há muita Pois gente é. que não. Eu sou geek, não se- eu que tem sou medo. médio geek, eu sou pior, eu sou meio geek e ainda sou um bocado weeb. Eu gosto de animes. Tu muito. és mais weeb que geek. Eu sou mais weeb que geek. Eu gosto muito de animes. não e gosto de assim. animes. Pois é Gosto de isso animes. mesmo. Até os geeks não único- gostam de O nós. único anime que eu gosto foi o Oliver Benji, que eu acompanhei quando ok, era ok. criança. Isso Mas é uma isso- questão nostálgica. Exatamente, mais eu de acho que isso é infância. mais uma coisa nostálgica ou assim. Pá, mas no fundo, o que é anime se não um desenho animado japonês? Porque Pois É diferente. é um pois- desenho animado, só que é um estilo muito diferente. É, não isso, é diferença. isso. E tem uma cultura, um background cultural por trás que mistura tudo. Não é mistura, mas modifica tudo. É isso que eu estou a dizer. Mesmo que tenha uma narrativa certa ou convencional, acaba por ser diferente. Eu É. adoro Oliver e Benji. Ainda no outro dia estive a ver, mas lá Vês? está. Acho que é mais uma questão nostálgica. E Dragon Ball, por do que exemplo. nunca vi, também Dragon nunca Ball. quero ver. É assim, eu agora estou a Mas ver um nunca- anime. nunca- É Quer dizer daquelas porquê? coisas tipo Star Wars que eu ok. tipo eu comecei vou a ver tarde, Star não é? Wars. Eu comecei a ver Star Wars
e pensei assim, estas foram as piores 2 horas da minha vida. A sério? E as pessoas, O Nuno sabes está a que eu, ouvir isto. O e nosso depois amigo. as pessoas, epá, oh Nuno, então desculpa, pá, mas eu tenho as minhas razões, para mim aquilo não é nada de especial, não é nada de novo. Eu por concordo exemplo, contigo. Eu concordo contigo. Eu comecei a ver Star Wars e eu não tenho gosto de Star problemas Wars, mas eu nenhuns, concordo. porque a minha Compreendo cunhada é fã de Star Wars e eu digo isto à frente dela, ouve. Star Wars não é isto e Twilight. Twilight ainda é Ai, pior. não, Twilight. E Twilight sabes qual é não. o pior? Eu vi os filmes todos de Estás a Twilight. gozar? Leste os Não. livros? Não. Os livros é o melhor, então. Não leste o livro, não Os sabes. livros, os únicos livros que eu li de algum universo Eu sei, cinematográfico. posso adivinhar? Sim, Harry Potter. Exatamente. Essa eu E também mesmo assim sabia. não os li todos, estou a lê-los agora. E já agora obrigado à Rita Coelho, que grande amiga do coração, ela Um e o beijinho para a Carlos. Rita Coelho. É um o- beijinho ela para e o Carlos, ela e o Rita Carlos, Carlos, que é um estão casal. no teu canal. É Exatamente. verdade, é verdade. Ah, vocês também acompanham. Então, nós também vamos te já- ofereceram o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal no Natal. Exatamente. E também te ofereceram uma placa para o Pois primeiro foi. vídeo do Aliás, canal. elas não ofereceram o primeiro livro. Eu é que disse isso. Daquela edição, não é? Queres que eu te conte um segredo? Conta. É que Para agora sussurrar, ninguém que ouve. ninguém nos Ninguém ouve. ouve. Nesse vídeo de unboxing de Natal, a maior parte das prendas fui eu que comprei. Sabes que eu reparei nisso? Porque tu a certa altura disseste, eu comprei, calma, ele comprou, mas depois pensei, se calhar a prenda era uma espécie de um vale ou uma coisa assim, percebes? Um Ele vale é para mesmo comprar ingênuo, numa pá, loja. é mesmo ingênuo. Mas é verdade. Pá, Não, mas é bom, é fixe. eu isso é tenho. fixe, isso é Estou fixe. triste porque ultimamente não recebo muitas prendas. É indiferente a idade, habitua-te. É verdade, acho que é coisa de idade. Acho que à medida que a idade vai avançando, as prendas são cada vez mais dadas pela própria pessoa. Sim, também acho que sim. E Mas, acho que sim, isso Pronto, como eu acontece. estava a dizer, a única saga de livros e que ainda estou a ler, e que graças à Rita e ao Carlos, eles emprestaram-me o primeiro, o terceiro, o sexto e foram só esses. E o quarto também, pronto. E pronto, eu disse, e eles até houve para verem o carinho. Eles já a uma altura, durante a pandemia, em que eu acabei de ler o quarto livro, agora estou no quinto, em que o que é que acontece? Eu acabo de ler o quarto livro e digo assim, bem, agora vou ter de fazer uma paragem na leitura porque não estou na escola, então nem sequer dá para requisitar e tal. Eu não disse isto com nenhuma esperança. Com nenhuma esperança. E eles Houve, de repente- eu disse aquilo porque era verdade, não é? Eu não podia ir Foi um a lado desabafo, nenhum. foi um Mas desabafo. abafo, Exatamente. dá-te na cabeça e tu- Exatamente, e eu como não gosto de ir a PDFs online, eu gosto é de ler no papel. Que é bem Por acaso melhor. Pá, verdade, é verdade. Foi exatamente, foi um desabafo. Impresso No também não dá. dia, no fim de semana a seguir, eu recebo uma mensagem do Carlos. O Carlos telefona-me e diz assim: olha, uma coruja passou por aqui e deixou-te uma encomenda à porta. Ainda por cima foi Uma referência, ainda por personalidade. cima. Exatamente. E eu cheguei lá e eu disse assim: não. Eu começo a ver o calhamaço que era, porque o quinto livro é o mais grosso, é um calhamaço total. E por acaso até o filme é dos piores para mim. É São o quinto- sete o qui- descrições do ramalhete. É- Coisa que tu vais perceber. e o que é que aconteceu? Tipo, opá, o quinto filme é dos piores e o quinto livro é talvez o melhor. Apesar de ser muito grosso, é o melhor. Se calhar há muita gente que se Pode fica ter sido desencorajada por ler porque vê que o quinto filme não vale grande coisa e às vezes alguns livros ganham má fama mesmo por causa disso. Sim, Porque os exatamente. produtores fazem uma má adaptação e pronto. E então ele aparece-me lá com o livro, E lá está. Foi a única saga de livros que eu li, ou melhor, ainda estou a ler, estou no quinto. Foi a única. Agora, Twilight eu vi até ao fim. E conseguiste. opá, não Não sei desmaiaste. porquê, mas Não desmaiaste, até por realmente. acaso eu vi até ao fim, mas foi para aí com 8 anos, lá está. Então pronto, eu Não é? compreendo. Eu compreendo E isso. lá está. Ou seja, é uma coisa no Twilight que é que eu odeio, que agora se calhar feministas vão-me Que é odiar, o mas filme. que é, Estou a brincar. também, mas é a parte de que a Bella, não é? A protagonista, Sim, sim, é a sim. mais forte deles. Mais forte deles todos. Ok, eu não sei que eu não vi. Quando quem acompanha histórias de vampiros sabe Exato, perfeitamente exato. que quem é os mais fortes são aqueles vampiros mais antigos e que vão ganhando mais. Eu pareço mesmo um geek a falar, não parece? Mas deixa estar, eu estou a E gostar. pronto, Também. são os mais velhos que têm mais experiência. E não, a Bella acabada de se transformar, chega lá, ok. faz no último filme,
faz um braço de ferro com outro, Eu acho que teve ganha esse clipe. e depois, por algum motivo, atira um pedregulho para o caraças, um pedregulho que estava lá fora, que estava ali à beira dela. Só assim. São filmes random. E tipo, opá, eu não sei. São mal executados. Exatamente. É uma estupidez. Ela estava a jogar Opa. frisbee e depois aquilo vai voltar sob a forma de meteorito, não é? É um Eu acho bocado que isso. E são livros que nem foram pensados para fazer. Sabes porquê? Porque Foram pensados para vender. Exatamente. É que vender. é a maior parte, mesmo que a coisa seja pensada e tudo mais, e que mesmo que haja carinho. Por exemplo, Marvel, tu se É vires feito para no- vender, mas tem Nota- algum carinho. Sim, nota-se Mas que tem eles algum estão ali a carinho. trabalhar naquilo com carinho e É sabem, verdade, é verdade. até porque muitos deles são fãs. Mas eles dão muito carinho àquilo porque querem é que aquilo venda para terem dinheiro. Olha, é ou não é? Claro, claro. Por falar Mesmo que em aquilo Marvel, eu lembro de uma coisa. Tu estavas a dizer agora, tu estavas a falar das tuas nas negas que levaste do Repete Tendinha e da nega que levaste, mas foi uma nega, essa simpática do Nuno Marco. Mas este Nem senhor foi ele aqui- que me deu. Nem foi ele. Foi... Foi indiretamente. Sim. Mas este senhor aqui, tu conseguiste entrevistar a Lúcia Muniz e um guionista da série Agents of É S.H.I.E.L.D. verdade. verdade, é verdade. Pá, como é que foi isso? Como é que tu entraste? Prima, como é que entraste? Qual foi a reação? Eles aceitaram logo só? Foi assim uma coisa fácil. É assim, não. Mas tudo neste mundo foi como eu disse em relação ao Nuno Marco. Pá, eles só aceitam logo se for alguém prestigiado. Isso sim, é verdade. Não é? Sim, No é caso da verdade. Lúcia Muniz, eu utilizei a velha tática dos stories do Instagram, Ok. que é o quê? Atenção, isto aqui é um workshop de redes de trabalho em social network. Nós próprios estamos a aprender. Nós estamos a que é para trazer- aprender, nós somos Vamos nabos trazer nisso. cá a Lúcia Muniz. Ela andou aí a rodar um filme em Ovar. Pois foi, é Andou, verdade. é andou. verdade. Estás a brincar? Estou a falar É sério, verdade. estou a falar É sério. um projeto para a RTP, Para a não é? RTP, que acho que são 3 mulheres realizadoras. São não é? várias, são várias. São várias É um mulheres, conjunto de filmes Estou a confundir com outro realizados projeto. todos por mulheres. E é só isto. E é só pronto. isto. Olha, Basicamente é isto. eu posso acabar o meu pensamento. É que eu não tinha Força, acabado podes, o claro, pensamento nós antes das interrompemos, entrevistas, por favor. desculpa. É que isto vai ficar com 3 horas, mas. Não vai ficar Pá, nada. desculpa. É que eu acho que esta introdução já demorou para aí 50 minutos. Isto já nem foi bem uma introdução. E pronto, como eu estava a dizer, pronto, essa coisa de treta toda dos filmes de Twilight, que foram os livros, sabes de onde é que saiu? Foi de um sonho que ela teve e ela começou logo a escrever. Quanto que Harry Potter, pronto, eu vou defender a minha querida saga, que ela teve um mundo mágico na cabeça dela, sabes durante quanto tempo? 17 anos. Pois. Isto chama-se trabalhar procrastinar. aquilo. Isso chama-se procrastinar, que é processo criativo. Exatamente. E ela teve Já aquilo dizia durante John Cleese. 17 anos. Lá está. São filmes e filmes, e no caso de Star Wars, opá, eu como partilhei nas redes do All Media a dizer que tinha andado a ver Star Wars e que não gostei. Não deu vontade. Foi a primeira saga, tirando Twilight, mas isso não conta, que Sim, isso eu isso tinha não 8 conta. anos. E Isso, nem conta. ah, Se tivesse 40, isso não conta. e, Todos cometemos erros, foi não a é? primeira saga que não me deu vontade de continuar a ver. E depois eu comecei a receber mensagens e mensagens aqui, assim, Star Wars é vida, Star Wars é vida. E a dizerem-me do tipo, não podes ver por ordem cronológica, tens de ver por ordem de lançamento, porque assim dá-te Sim. mais curiosidade de saber o que é que aconteceu antes e o que é que É aconteceu verdade. depois. Eu fiz Eu- isso. e o que é que eu digo? Eu disse-lhes assim, ó colega, um universo cinematográfico só é bom se te prender a atenção, Concordo. mesmo sendo visto tanto em ordem cronológica como em ordem Claro. de lançamento, não é? Porque, Exatamente. pá, é assim, os filmes de Star Wars são antigos, mas Regresso ao Futuro também é antigo e Eu tem, gosto de Regresso ao e Futuro. tem efeitos visuais do caneco, pelo menos a partir do segundo filme. No primeiro, era o primeiro filme, eles não iam apostar uma data de dinheiro sem saber onde era é que o aquilo filme. ia dar, mas quando aquilo deu sucesso, eles apostaram uma data de dinheiro naquilo. São 3 filmes dos anos 80 que têm efeitos visuais, se calhar até melhores que alguns filmes de hoje em dia. É Até verdade. me difícil, dizer, é verdade. pelo menos Melhor no que a segundo- programação do Sci-Fi. O famoso programa de televisão. Pois canal é, de televisão. e o Regresso ao Futuro dá sempre aos domingos lá. Se calhar agora até deve estar a dar um Provável, é dos provável. três. Há coisas que Dá. estão sempre a dar na televisão. É, exatamente. É isso? Regresso ao Futuro, é Cantores Pimba. um dos 420 filmes do Velocidade Furiosa, está sempre a dar na televisão. Epá, isso mete uma impressão do caneca. É, Ainda não é? há pouco O Need tempo. for Speed, que é o. O Need for Speed, Need for que é- Speed é a velocidade furiosa da Wish. É, exatamente. E ainda há pouco tempo, antes de vir para cá com o meu irmão, e
E a esposa, aí lá está, isto é boeda estranho de estranho de dizer. dizer, não é? Sim. Já pode Esposa dizer do meu isso. irmão. E eu estou Ah! a pensar, o teu irmão tem a minha idade. Se alguém tiver Mas- a ver. Mas é super estranho. Eu pisquei o olho para quem está a Ouve, ouvir. só. e se queres que te diga, eu desculpa estar-vos a eliminar pensamentos, mas eu sou assim. Não, eu é começo a- olha, não, mas é que não, estamos não. assim. Não, mas isto é para isso. Eu, é quando o mesmo meu para irmão isso. se casou, isto é Sim. tipo uma breaking news do caraças, isto é um desabafo completo que eu só contei, primeira mão. só contei a uma pessoa isto. E o que é que aconteceu? Opá, eu estava no casamento Uhum. e confesso, chorei. Eu não sei Normal. Isso em deve que ser lindo, cara. eu não sei em que lado é que vocês estão no que toca a Nickelback. Mas Pá, Desse- tema sensível. eu ouvi em algum lado que não sei se foi no ar livre, se foi aqui no vosso podcast, que quem ouvia Nickelback era não sei o quê, mas Se calhar foi eu que disse. isso É bem, provável. porque houve. Era humor, era humor. Sim, eu Nada também, para ser opá, levado a eu sério. também não ouço Nickelback, mas é uma música poderosa em alguns momentos. É verdade, depende No- do teu estado. Eu às vezes não é? mamo, Nickelback. Eu às vezes mamo Blink-182, pá. Não Se tenho tiver- problema em Se admitir estiver a isso. dar na rádio, não vou Passa. mudar. Ou se estiver com o meu colega... Sim, exatamente. Não é? Agora, Ouvi como eu isso. estava a dizer, no casamento do meu irmão, pronto, estávamos lá na parte da cerimónia. Uhum. Eu, por exemplo, estávamos a preparar. Depois também há aquela treta que eu tive de acordar para aí 4 horas antes do casamento começar por causa dos fotógrafos irem lá. Ah, Né? E que nem era para me fotografarem a mim, era para fotografarem o meu irmão, não é? quando é que já se viu? E- Fotografarem o noivo em vez do irmão Exatamente, do noivo. exatamente. Opa. Não se compreende. Não, mas eu estou a dizer no facto de tipo, se não era preciso a minha ajuda, porque é que eu tive de acordar às 7 da manhã? Às 7 da manhã, e vou-vos contar uma coisa: no dia antes fomos à Ribeira da Aldeia comer amendoins, Melhor Ribeira do Distrito de Aveiro. comer amendoins e termossos Ah, sem nada para beber, porque isso é uma aventura, isso é suicídio. É suicídio. Ah, De facto. e fomos lá conversar tipo como a vida muda as pessoas e espalhar sentimentos profundos, porque foi. E depois também tínhamos lá, vocês sabem que na Ribeira da Aldeia há aquelas pessoas que vão para lá com caravanas Sim, E e sim, estavam sim. lá São estrangeiros sempre franceses. Exatamente, estava lá uma francesa, não sei se era francesa, mas São estou sempre a dizer. franceses. São sempre... Ou francês ou alemães. Ou Isso é alemães. certinho. Eu só vejo E o franceses, que é que normalmente. aconteceu? Uma das estrangeiras foi passear o cão ali pela Ribeira da Aldeia. Uhum. E ela andava com um ar a olhar para nós que parecia que nos ia escortejar Ai, todos. Jesus. E Bem. tu geek que és e vês filmes, muito filmes. Podes crer, já estava a imaginar filmes estás- na minha é verdade. cabeça. É verdade. Mas Eh, imagina, pensa pelo lado positivo. Se ela te esquartejasse, não tinhas que acordar cedo no dia a seguir. Há coisas, há Só males que vêm depois por bem. havia esse lado que ela estava a passear o cão e do nada tu ouvias assim, mesmo que fosse um esquilo e com o ar que ela estava a andar ali, mesmo que fosse um esquilo atrás de nós ali numa árvore a calcar uma folha e a partir, eles continuavam lá para não dar na Da cana, Da cana. e eu virava-me logo assim para trás. Ai, porque eu também sou assim. Houve. Mas pronto, fomos comer amendoins e mais o quê? E termossos. E termossos. termossos para a Ribeira da Aldeia sem água. E se eu falar disto, Bem. termossos e amendoins já me dá sede, porque é suicídio. É verdade. Falar em cedo, tu tens uma caneca muito interessante, que é uma caneca que diz o melhor chefe de sempre, não é? Melhor chefe de sempre. É pá, Quem incrível. está a ver o vídeo está a ver. Pá, mas isso. eu desculpa, ainda não acabei o meu Sim, pensamento. continua. Mas continua. Mas eu Mas- senti que ele mas queria continua, mudar de então. assunto. Não, Não, continua. Continua a cena. Tu não É, acabaste. sério, continua. Eu quero saber. E fomos, e então eu cheguei a casa com o meu irmão às 2 da manhã. Ok, Ou seja, para acordar às 7 horas, quantas horas é que eu dormi? Sem água. pois. A única água que havia era salgada, era a da Ria. E a Então água eu salgada. estive a beber água salgada. Não é Não, desta. não, que não, tu lá tiveste na altura, quando estavas na Ribeira da Aldeia. Ah, ok. E salgados Portanto, já chegaste a eram casa às termossos. 2, Sim. acordaste E às o que- 7. Mas queres ir buscar água? Não, eu estava a brincar. Não, temos aqui água. Tens aqui temos água. Ah, Tiveste pois é. Mas olha que não está com muita água já. Mas Não, tem que não, chegar, não, tem não. que chegar. Mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Chegaste a casa às 2. Cheguei a casa às 2. Eu tinha de acordar às 7. Ok. Então, 5 horinhas. quantas horas é que eu dormi? 5 horas. Houve, quando eu vou para pôr o relógio a despertar, eu espero não ter criado aquele barulho do pum que eu Acho que não. acabei de. Não, não. ficar com Mas isso. se calhar.
Mas não tem problema. E o que é que aconteceu? Pronto, 5 horas. Eu, na noite anterior, que na verdade já era o dia do casamento, né? Eu penso que, tipo, quando tu aprendes as horas na escola primária, começas sempre a fazer aquela brincadeira do tipo, já passa da meia-noite, já é o dia seguinte, já não é Sim, até amanhã. Verdade. Só Olha, que eu continuo com bom isso ângulo. até hoje, não sei porquê. Continuaste, ok. E então, o que é que aconteceu? Pronto, eu vejo aquilo lá, tem 5 horas e 9 minutos para dormir. Ou seja, já não era bem Ai, 5 eu odeio horas ver isso. porque já Eu estava odeio quase a ver. entrar às 4 do Sim. tempo de dormir, já estava Sim. quase a entrar às 4h50 e tal minutos. Tiveste de ver Pronto. isso, pá. E então eu vejo aquilo e eu disse assim: ai, com caneco. E só de pensar na vestimenta que tinha de usar no dia seguinte. Porque Ias fato, arranjado, ias bem fato arranjadinho. eu adoro usar fato. Eu adoro usar fato. Agora, os sapatos, credo. Fato e descalço. Era a melhor cena, não? Podes crer. Era a Outros melhor cena. chinelos. Outros chinelos. Outros sim, chinelos. Calma aqui uma tendência que pode ser criada agora, não é? verdade. Exatamente. Malta, verdade. fato e chinelos pode ser a nova moda daqui a uns anos. Eu acho Moda que para sim. casamentos. Eu tenho um casamento Pensa, agora. e depois estou quando assim. e depois quando virmos alguém a andar de chinelos, de fato nós vamos dizer calma, esta moda foi criada aonde? Onde é que está a comissão? Eu Exatamente. só pensei em Exatamente. É isso mesmo. Sim, porque a comissão agora é o que move tudo. agora é sim. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Eu ia fazer uma piada, não vou fazer. Acordo. Mais propriamente a União Europeia. Mas eu Era uma piada política, porque Comissão a Comissão Europeia. Europeia manda na Europeia. Não manda, mas tem muita importância. Vamos continuar. Mas O pronto. pensamento é mais interessante. Comissão Europeia. Lá está ela devagar. E sabes, agora tive aqui um momento awkward, porque quando estou a falar e alguém começa a falar sobre uma cena tipo nada a ver, eu fico assim, com este sorriso aqui na cara, assim, sim. de Onde é que o gajo foi buscar aquilo? assim, e depois fica assim, o que é que eu hei de fazer? E crio um vácuo aqui. Ok. Será que Isso é normal. eu crio muitas vezes esse vácuo em situações sociais? Eu tenho esse vício. Pá, se calhar. Acabaste de criar um agora, vês? Acabei de criar um agora. Pois é. E tu abriste-me os olhos em relação a isso. Pois foi. O que é que eu estava a dizer? Pronto. O casamento, 7 da manhã. Exatamente. E acordo às 7 da manhã e eu penso: o meu irmão vai se casar. E foi aí que te caiu a ficha. Não. Ainda não chegou. Não chegou aí. Porquê? Porque ele ainda não se tinha casado. eu não... Ok. Ainda não se Ainda tinha não se tinha casado. dado. Não tinha visto a Ok. coisa materializada. Exatamente. Então o que é que aconteceu? Pronto, fui-me vestindo e tal. Uhum. Olhei-me no espelho. Chamaste nomes aos sapatos? Não, porque na altura ainda não doía, Ai, não é? não, Só só no vai final do depois no dia. No final do dia, não. Lá para a sobremesa eu Já já estava estava. tipo assim: olha, vocês eram lindos meninos se me fossem buscar o comer, é que eu não consigo andar. Agora imagina. E eu levanto-me, pronto, e eu assim: ei, porquê é que tem de ver fotógrafos? Porquê é que não pode haver uma sala na quinta do casamento? Opa, vai tirar fotografias para lá. Exatamente. Ou então já tinha tirado as fotografias antes. Exatamente, vestir. houve. Realmente. Ele vestia-se, Exatamente. combinava um dia, À à tarde, tarde, à tal, tarde. Também exatamente. estava a roupa já. Quando eles fossem para experimentar a roupa, olha, até levavam os fotógrafos para como é que se chama aquela malta que faz fatos? Agora dá-me uma vez. Alfaiates. Para Sempre ao o mesmo tempo, alfaiate, somos irmãos. exatamente. Houve, já agora, deixem-me fazer aqui. Eu não sei se vocês me autorizam a fazer publicidade, mas houve. Ninguém Força. paga. O Mas meu ninguém irmão vai foi, pagar. o meu irmão foi a um sítio Aham. no Porto que aquilo está um bocado escondido Ok. e que Como tudo no Porto. eu vi muitos turistas a entrarem para lá a pensarem que aquilo era um museu. A sério? Sabes porquê? Porque aquilo era num castelo abandonado. Ah, A loja do alfaiate era num castelo Sério? abandonado. Chama-se Dom Lopo. E onde é que fica isso? onde é que isso Isso- fica? Pá, eu não te sei explicar bem, mas tu se pesquisares no Google Maps Dom Lopo, eu se calhar, olha, até depois quando chegar a casa mando-vos um link para vocês verem. É espetacular. Aquilo tem um corredor Uhum. do portão do castelo, que aquilo é um castelo abandonado, pronto, entras. E depois tem assim um pequeno átrio, onde à frente tem a loja e atrás tem tipo apartamentos que devem ser de pessoas, aquelas típicas peixeiras do Porto, estás Sim, a ver? Sim. Pronto, devem ser de peixeiras dessas. Eu O não- bolhão. Exatamente. Bolhão. Não sei se é lá perto, não sei. Muito provavelmente não é, porque aquilo nem é sei bem nada no disso. Porto, eu- no Porto. Não sei Ah, nada. ok. Não sei.
Mas é um espetáculo e tu entras lá e o homem era só tu. Tipo, tu podias entrar lá, porque aquilo é caro, obviamente. É um alfaiate que já alfaiate. Hoje em ganhou dia- prémios internacionais. Sim. Houve. Isso é caro. E aquilo. Pois é, mas ele também era o noivo, não é? Tinha Mas de- sim, é claro, caro, é caro, claro. mas casamento. E o que é que. casamento é Opa, cena tu diferente. chegas lá e tu pensas, este gajo já ganhou prémios internacionais, deve ser daqueles ricos alfaiates que tipo, não me toques, me desafinas, mas não. Era Ele porreiraço. parecia uma. Era super porreiro e parecia alguém tipo de um. Pá! Que não olhava a isso, Isso é uma estás coisa a ver? muito portuguesa. Ou seja, era um não Rui Pedro Tendinha, não era? Exatamente. É isso. Pedro a fazer Exatamente. callbacks. Pedro, vou Ouve. fazer callback. Exatamente, estás a fazer essas referências a pontos do É, episódio. Exato. Houve, e chegámos lá e fomos uma primeira vez com os meus dois primos, com o Bico Dani, e fomos lá. Vi, conhecido. E, conhecido. e o que é que aconteceu? Chegámos lá, pronto, e ele estava a falar e a dizer: eu joguei muitos anos de futsal e caneco. Ai, esta história. Era por isso que ele, apesar de ser velho, era magro e era tipo Ok. bem constituído. Estás a ver? Bem bem Não constituído. era gordo, É ele, capaz. ele era magro e estava tipo. E É porque opa, acho que os jogadores de futsal, alguns é sempre mais cheinhos, não sei porquê. Pois não sei. Pois é. Por causa do Ricardinho. O Ricardinho é baixito, sabes? Mas não é cheinho. Mas Mas é ele era reforçadinho. alto, ele era alto. Não sei. E ele era 5 estrelas. Era 5 estrelas e ele estava-nos a contar histórias de que já passou lá na loja. Tipo, e houve uma vez que foi lá um noivo e uma noiva, Uhum. mais a sogra do noivo, mãe da noiva. Já era uma traição aqui. Não, foram as duas. Ah. E o que é que aconteceu? Foi um caso que me deu impressão ao senhor. Porquê? Porque eles chegaram lá e a mãe da noiva e a noiva quiseram mandar no que o noivo ia vestir. Oh, meu Deus. E puseram o Ai. noivo vestido, adivinhem de quê? Epá, Não sei. Não De consigo branco. chegar lá. De branco? De branco. Ok. Que é horrível para um noivo. De branco. pá. Que- Eu só imagino. E sabes, eu mas imagino o, uma rapariga o de pior nem é isso. O pior nem é isso. Sabes o que é? É que depois, no dia antes do suposto casamento, Uhum. ligaram para lá, a noiva ligou para lá a chorar e o caneco. Porquê? Já não queria branco. Não, Então. já não se queriam casar. Estás a gozar. Ele ligou para lá. E ligou para lá a chorar e tudo. E depois o jovem, o noivo, que já tinha depositado lá não sei quanto dinheiro, chegou lá e por acaso até precisava de roupa e comprou uns calções e o caraças. Comprar calças no alfaiate. Pá. Epá. Ou é jogador de futebol, tens dinheiro para isso. Ou então, olha, ias de Mas já casar, isso deixaste foi lá uma o dinheiro e história está bom. tipo Isso é uma história do Arco da Velha. do caraças. E depois ele também nos contou outra que foi de um casamento temático. Ok. É assim, Será que eu era, por ma- era eu- com disfarces da Marvel? Como Não, não, não. Eu, por mais geek que seja, nunca vou fazer um casamento temático. Ou Casamentos temáticos. Também é verdade. temático, tipo nas mesas. Tu podes fazer aquele Sim. natural apresentação das mesas. Por exemplo, o meu irmão fez com álbuns de música. Ah, Ok, fixe, pronto. boa Eu ideia. conheço- Essa uma cena, prima minha tinha opa, com praias, tudo. normal. Com praias. Dar nomes às mesas, nomes de praias. Eu não gosto de praias. Música ainda vai acabar. Mas estás a ver, isso aí eu sou todo a favor. Agora, fazer um casamento temático de Bela e de Monstro A sério. foi o que eles fizeram. Essa foi a história que o senhor nos contou. Espera bem Lá que o do monstro Dom tenha Lopo. sido a noiva. E ele queria uma cena. Sabes o que é que o Dom Lopo lhe disse? Dom Lopo, ele Dom não se Lopo, chama que- Dom Oh, Lopo. foi, eu pensava que o homem ensinava essa. Ele Mas não agora se chama vai ser. Dom Lopo. Eu é que estou a dizer, não sei o nome dele, sei o nome da loja. Ele, o que é que lhes disse? Ele disse-nos. Oh, meu amigo. E sabe o que é que eu lhe disse? Assim, olha, o senhor quer um fato para monstro, vá, mas é uma loja de carnaval. Exatamente. Não é? Eu te imagino Aquela a alfaiate fato a dizer para isto. monstro. Exatamente, houve. E foram essas histórias que ele nos contou. E depois, pronto, tudo bem. E depois, passado uma semana, no sábado a seguir, eu fui com o meu irmão lá para buscar o fato, porque haviam certas coisas que precisavam de Sim. ser Apertado. apertadas não sei e o assim. quê. Pronto. E então, feitas essas alterações no fato, fomos lá buscar o fato. Já fui só eu e o meu irmão. O que é que aconteceu? Ele conta-me outra história que foi foi rebarba a mais a história, mas também ele era do Porto, não se importava. Então. Mas eu admiro essa vontade que a malta do Porto tem, que não se É importa verdade. onde estiver. São eles mesmos, se calhar
é melhor do que ser alguém, aquela malta que é tipo, está à frente de alguém. Eu gosto de ver desses experimentos sociais que alguma celebridade se veste de mendigo Sim, sim, e eles sim. nem sequer houve uma olham altura para a ver eles isso na e e internet. depois quando veem que é a celebridade já vão ter que correr com eles e O Ronaldo fez isso. Exato, o Ronaldo fez isso, Pois vestiu-se fez. de mendigo e tal. Ronaldo, Espanha, aqui Espanha. diz-se Ronaldo, atenção. O Ronaldo. Ronaldo. Ele fez isso Ou e houve Cunhal. essa malta que faz isso, mete-me um nojo do caneco. Porque e os do Porto, se calhar, A malta têm, que ignora, não é? têm essa característica. Exatamente, ignora. Sim. E os do Porto, a malta do Porto tem essa característica que eu acho brutal. E ele, qual foi a história que me contou? O meu irmão estava-se a arranjar no coisa, vestir-se e tal, e ele começa-me a. Ele pede autorização ao meu irmão para abrir a cortina para lhe chegar o colete do Uhum. fato. O que acontece? E ele lembra-se de uma história e começa-me a contar. Foi o seguinte: foi lá uma australiana. Certo. Uma australiana comprar. Vai ao Porto. comprar. Uma australiana que foi ao Porto comprar a um alfaiate um biquíni. Mas foi de propósito. Sim. Então ela queria que E sabes biquíni- qual é o mais estúpido? É que biquíni de nessa fazenda. altura, em Portugal, era inverno. Ok. Ok. E ela foi comprar um biquíni porque queria ir à praia no inverno, porque eles lá são cheios de calor e o caneco, não é? Claro. É tipo no Canadá, o que cai a chuva para eles é tempo de ir à praia. Os Um, ingleses é assim, no inverno, Sim, é no, verdade, é no verdade. Algarve eles vão. E ele para a praia. contou-me uma história que ele lembrou-se disso, que a mulherzinha estava. Mulherzinha devia ter para aí que é 25 anos. Ok. E ele pronto, ele vai, ela pede-lhe para apertar a parte de trás. Uhum. E o mais estúpido é que ela tinha namorado que estava mesmo ali. Ou seja, em vez de pedir ao namorado para lhe apertar a coisa Pediu atrás, alfaiate. pediu ao alfaiate. Eu acho que isso é O que é que fetiche. aconteceu? Era um fetiche Do da nada, biquíni. pronto, a parte de cima caiu e ele ficou ali a olhar aquilo e ele Está disse-me decidido, assim. quero ser alfaiate. E ele disse-me assim, ficou um bocado constrangido com Um aquilo, bocado, logicamente, claro. não é? E Um ainda, bocado. então imagina o namorado ver outro homem, pronto, imaginem. Continuemos, não é? E o que é que aconteceu? Pronto, e ele disse uma cena que eu depois, isto é demasiado rebarba para eu vos dizer aqui, e depois quando isto acabar eu digo. Barba já é suficiente. Por Por isso, podemos falar. mas é uma cena demasiado rebarbada para eu dizer aqui à frente das outras pessoas. Mas pronto, basicamente tinha a ver com o tamanho daquela coisa que ele tinha acabado de ver. E depois Era o mais ou mais menos- engraçado é como o sotaque com que ele disse. Sim, mas. Ai, Ok. grandes, muito grandes. Estás a ver? Estou a dizer. Era, Eu agora, sinto que foi, agora vou ser atacado porque estou a imitar gente do Porto. Desculpem, desculpem, eu gosto muito de vocês. e opa, foi isso. E é muito bom. Dom Lopo, alfaiate 5 estrelas. Pá, deixas lá. Eu vejo aqui uma cena interessante. Esta história. Quê? E vejo não, nesta história não. Ou tu contar a história, percebi uma cena. O que é que tu quer? Qual é. Isto vou dar uma curva grande. Mas não é muito grande, que é. O que é que tu. O que tu queres mesmo fazer? Já sei onde é que Tu gostas estás de a contar chegar. histórias, não é? Já sei onde é que Ah. estás a chegar. Eu quero ser argumentista barra. É tipo basicamente o que o Tarantino é. É argumentista e realizador. Ok. Pronto, Tu escrever estás o que a maneira realiza. Sim, como exatamente. a maneira como tu dás, crias a história na cabeça e ligas os pontos todos, tens muito esse interesse. Isso é muito interessante que se viu aqui. Eu acho que, Essa história, sim, essa história do Dom Lopo dava. Dava. Essas histórias de Dom Lopo. essas histórias de Dom Lopo dava, por exemplo, Para um uma sketch. trilogia. Nem um sketch, não. Olha, já vos dei aqui uma ideia para a segunda temporada de Vai Acabar o Mundo. Já repararam? Tchê. Eu nem sei quem é que são esses. Não sei, não Quem sei. são? Já tiveram aqui os outros, o Rodrigo e o António. Já. eles já O António é tiveram meu primo afastado, sabia? aqui. Ele diz que É. sim. É meu primo, Ele mas diz é que sim. afastado, não é brincadeira, é mesmo. É mesmo. O Aliás, António- nós temos- António- sabes que ele por não acaso gosta. ele não gosta. Ele não gosta do nome António. Não, Ele diz mais vezes, por favor. António. Ele gosta de Ele ser não só gosta. chamado João. João é um nome muito Pois. simples, por qual gosto de ser denominado. Não, o João não fala assim. Não, mas O João não fala o assim. João, sim. Sim, eu nem o costumo chamar de António, é mais João. É João. Sim, mas pronto, nós também temos uma história engraçada. Eu tenho uma história engraçada com ele. Que quando o Sporting ganhou a Taça de Portugal com o Marco Silva, Ok. nós fomos à Olha, Mortosa, ao Sporting. clube Sportinguista da Mortosa. Sim, Estava ok. lá tipo
o presidente da junta de freguesia Ok. e o caraças, todos os sportinguistas lá reunidos. Estava a Leonor, vocês conhecem a Leonor? Que andou com, Conheço. andou com, Leonor, Não sei. com o meu irmão e com o João na Leonor escola. foi uma colega minha, primária. Eu estou a reviver o Sim. da primária. Pá. Da primária não, até o 6º ano, acho. E também estava lá a Leonor e a prima lá, É tudo porque elas Sporting. também são sportinguistas assim. Eu A acho que vermos sei a quem é. final e o que é que aconteceu? Eu comecei a comer muita carne. E o que é que aconteceu? Nós estávamos lá e foi aquele jogo, não sei se vocês se lembram. Eu ainda era O Pedro pequeno, mas lembra-se. lembro-se. Lembra. E aquilo era. Eu cheguei a conversar contigo sobre isso, Foi. da Taça de Portugal com o Marco Silva, em que Ah, sim, nós sim, ganhámos, verdade, acho verdade. que foi nos penaltis. Verdade. E a certa altura, Que equipa que o Sporting João, tinha? o João começa a ver que nós estávamos a ter azar e ele Ui. vira-se para mim e diz assim: ó primo, para lá com a carne que isso está-nos a dar azar. Esse é o mais mal. E eu nunca me vou esquecer da festa que foi quando acaba o jogo e o Sporting ganha, porque aquilo era só Sportinguistas. Então foi tipo, tu olhavas para o teu lado, mesmo que não conhecesses a pessoa do lado nenhum, era tipo, davas um abraço. É tipo com a seleção. Sim, A sim, seleção sim. também tem esse poder mágico, não é? Que É é, verdade. tipo, tu podes ser É os toda a gente- maiores toda a gente rivais de sempre, gosta. tipo Sporting e É Benfica, giro, mas é estás giro. ali na seleção e dás-lhe um abraço quando Portugal marca. É Sim, lindo, a seleção pá. é especial por isso. Mas por acaso eu nunca tive assim uma experiência de. Eu tive de já estar porque no sou do Sporting. Benfica. Eu já tive uma ganhámos experiência mais. inversa, que foi eu estar no meio de um café cheio de benfiquistas, o Sporting marca golo, eu grito golo sozinho, as Ah, pessoas eu já- começam-me eu a já- chamar nomes. É normal. Isso é, Depois o golo Ih, é mas considerado fora de jogo. E eles começam a gozar contigo. começam a gozar comigo, mas no final fui eu que gozei com eles que o Sporting ganhou a Supertaça. Foi Isso contra o foi quando? Benfica. Eu estava lá. Estavas. Eu nem me Foi lembro. que não foi o primeiro jogo com o Jorge Jesus? Foi. Sim, acho que sim. Foi. Sim, sim, eu eu lembro-me lembro. disso. Eu lembro-me Já não disso. lembro bem quando Mas é que pronto, foi. onde é que eu Tempos ia? negros. Que agora o Jesus está cá. Ah, Pá, estava a falar. Falaste da parte das cena- histórias. E tu estava a fazer a falar tipo, de ser tipo, mais argumentista e realizador. Sim, mas antes Mas disso. já a lá Tarantino. Antes disso. Perdi-me. antes estavas a falar do Dom Era Lopo, do Dom Lopo. Do Lopo. E entretanto começaste com o Dom Lopo porque Ah, estávamos foi a o falar Dom do Lopo, casamento. O Dom Lopo. Ok. Muito bom. E o casamento? O que é que aconteceu? Voltámos ao casamento depois de 500 mil anos. Ok. Voltámos ao casamento. O que é que aconteceu? Olha, eu estou demasiado à vontade. Isto é, Ah, eu isso- gosto disto. Isso é bom, isso é bom. Eu estou a gostar disto. Quem tiver a ver no Spotify, quem tiver a ver nas plataformas de podcast, vá ao YouTube e depois é aquela malta a dizer assim, tipo eu. Não sei se há mais malta assim como eu a dizer Ah. assim: oh amigo, eu vou lá ao YouTube ver agora. Agora não, agora não Ah, vai posso. aparecer. Agora, Mas quem estiver a ver no YouTube pode Tenho ver que a eu louça estou para bué lavar. descontraído. Vocês têm esse poder. Olha, E eu mas- quando começo a gostar da conversa, começo pronto. Ficaste contraído? Pronto, Isso é bom, isso como é eu bom. estava, Isso é bom. como eu estava, eu acho que o meu som é que vai estar todo lixado. Ah, Porque, isso depois é trabalho do porque o Afonso. meu. Eu trato disso. Eu estou habituado. Coitadinho de ti a editar. Eu estou habituado a editar. Rapaz, tu és mais velho que eu. Mas somos todos rapazes. A gente Pois sabe somos. disso. Mas rapaz, alguém chama rapaz a alguém. Acho que por pessoa- acaso. Por acaso Não sei. não, Não nem sei. notei isso. Nem notei Depende. isso. Não, Pá, não sei. não tive essa conotação. Não senti essa conotação. Até porque eu não sinto muitas conotações. Não sei porquê. Não sou dessa cena de sentir É conotações. como chamar puto alguém. Isso Yeah, não acho que não yeah. importa muito a idade. Eu também acho que não. Pois não, Depende. acho que às vezes se fores muito amigo da pessoa. Como é que é puto? Sim, Como é que é puto. puto? Então, está Eu tudo. por acaso não tenho esse Também hábito não, de chamar assim. puto a ninguém. Eu digo assim: como é que é malandro? Eu assim, então pá, estás boa. É o que eu Então, costumo jovem. dizer. O Jovem. meu irmão chama isso ao meu primo Dani. O meu primo Dani que tem Malandro? quase. Tem quase 30 anos e o meu irmão tem 21 e ele chama-lhe de puto. Ah, ok. Ok. Oh, ok. puto, Pois, lá está, cá, vês, então, É um lá está. tratamento, Não um tem tratamento cuidado. carinhoso. Não tem questão de idade. Exatamente. Onde é que eu ia? No casamento. casamento. Exatamente. Tivemos as fotos e opá, eles podiam ter ido lá tirar as fotos. No dia enquanto- da semana. Da semana Exatamente, enquanto se vestiam. Exatamente. Enquanto se vestiam, provavam a fatiota e tiravam as fotografias. Agora uma pessoa tem de acordar às 7 da manhã quando chegou a casa às 2 é um mundo cruel. Epá, toda a gente sabe que nos filmes eles não são rodados de forma cronológica, não é? Pois não. Podem gravando uma coisa num É sítio e verdade. depois gravam uma parte mais à frente no mesmo sítio e depois no outro dia voltam atrás. O casamento pode ser exatamente a mesma coisa. Podem tirar as fotografias num dia Realmente, anterior. Os casamentos deviam ser mais Não como filmes, nesse aspecto. Era os casamentos deviam ser como os Na filmes. questão de produção e logística, devia haver um guião. Não devia, estou a brincar. Yeah. De certa forma há um guião, Há um não Há é? um guião, Há um guião. há um protocolo, acho eu. E o protocolo E também é tenho guiado, outra às história vezes. muito engraçada, sabes de quê? Da degustação. Eu tenho muitas histórias Ai, da engraçadas. degustação do casamento? Exatamente, Isto mas acaba calma. por ser um Vamos primeiro. episódio sobre o casamento. Vamos Yeah. primeiro. O que era, foi totalmente inesperado. Oh, mas eu tenho pena, então. Que? Mas isso Sim. está agora Não, quanto tempo? Não, quanto tempo é que vai? Ah, é que eu quero. A gente. Nos
meia, estou a fazer contas. Quem está a ouvir assim, pô, o gajo é mesmo burro, não sabe olhar ali para a timeline. Assim, oh, meu, cala-te, caralho, vai Então, fazer outras diz lá. cenas. Tem uns 40, 40 ou 50. Pronto, vamos. Menos 40, 50. Ei, então, e depois não vai dar para falar de tudo. Eu acho que agora fazes uma reta final, vamos falar daquilo que tu fazes. Acho que é fixe. Pá, mas eu ainda não Temos de falar. acabei, tenho Mas pena. acaba essa história. Então, e vocês não podiam lançar tipo 2 partes? Pá, podíamos, Lançar, por mas- exemplo, uma Sim. agora e para não ser tudo seguido, lançar, por exemplo, lançavam outro episódio, depois lançavam no próximo, ou seja, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas estão a ver depois de lançar a primeira parte, lançava a segunda parte. Já fizemos isso. Já chegámos a fazer Já isso. chegámos a é fazer. verdade. Pá, aqui é muita coisa Está para a pedir. falar e eu não quero cortar tudo. É? É. Então bora. lançamos 2 partes Então na mesma bora. semana. Bem, eu na mesma gosto semana. disso, então. Na mesma semana. Pronto, então o que é que eu estava a falar? Do casamento, Uhum. né? Exatamente. Pronto, fomos de casamento e tal, e correu, pá, e foi aquele momento que eu te falei. Foi para já a quinta, era brutal. Não era muito grande, mas era super bem tratada. E depois já há aquelas quintas que são muito grandes, mas que Digna, estão... digna de um reality show e da. podes crer. Mas há aquelas quintas que tipo são muito grandes e depois têm a relva tipo toda. Seca. Sim. Eu não Exatamente. gosto, não gosto de relva E seca. essa, a do casamento do meu irmão, foi tudo perfeito do início ao fim e não foi o meu casamento, ou seja, não estou a dizer isto. Digno de um porque- filme. Exatamente, mas foi mesmo. E depois os fotógrafos eram geniais. Eu tenho uma história com os fotógrafos que foi, eles chegaram lá à casa para tirar as fotos e eu, como tenho uma coleção ainda um bocado grande de Harry Potter e assim, eles começaram a olhar para as. Vocês sabem o que é que são Funko Pops? Sim, são aqueles bonequinhos, Sim, né? já sei que é, Exatamente. sei que é. Eu sou viciado em colecionar isso. Agora, o dinheiro é que é pouco. Eu não Claro. tenho Imensa muitas. gente. há Eu não imensa tenho gente. muitos. Agora, É, o meu, sim. vocês já viram Harry Potter, não viram? Eu vi alguns filmes. Eu vou Agora, o ser meu sincero. irmão, porque existem vários Funkos. Existem aqueles que são normais, pequenos, Sim. e existem Há uns aqueles grandes. Esse O eu meu, irmão, sabia. o meu irmão deu um grande do Dumbledore. E Ok. pronto. E eles chegaram lá. Esse ainda é maior por causa da barba. Pois é. Mas tinha uma Bárbara mesmo quase a A chegar ao sério? chão. E o que é que aconteceu? Eles chegaram lá, começaram logo a ver e tal, a coleção. E pronto, foi. Boa, Eles boa, também boa. são bem. Gostam bom muito de gosto. cinema. Eram fãs? É bom Exatamente. gosto. E pronto, continuando. O que é que eu estava a Estavas na dizer? degustação. Não, para a ainda degustação. estava no casamento. Estavas no Estava casamento? casamento muito Ok. bom. Até a comida, por exemplo, a É o parte melhor. da carne, Tem de ser o melhor. houve aquele bacalhau típico dos casamentos. Eu gosto de bacalhau. Sim. Eu gosto de bacalhau. Com broa, muito bom. Uhum. O bacalhau com broa é aquele Eu por bacalhau acaso adoro espetacular. bacalhau com broa também. Mas houve a carne, não foi algo normal, foi algo, uma cena qualquer que era carne e depois estava embrulhada em presunto ou bacon ou lá o que é aquilo, Jesus. um palito no meio. Foi uma cena que eu nunca vi É num tipo casamento. espetada qualquer. Pá, é Houve- provável. Era uma espécie de espetada, mas não era espetada. Mas foi brutal. E na parte da cerimónia, naquela parte para ir abraçar o noivo e a noiva, Uhum. é que bateu. Houve. Digo-vos. Eu nunca tive um momento assim. Foi o clímax do filme. Podes crer. Eu nunca tive um momento de cinema na vida real. E Houve. foi aí. E foi aí. Eu Caiu-te fui uma pa- lágrima. Sim. Eu Pois. fui abraçar a minha cunhada e tal. Porque o meu pai estava a abraçar o meu irmão. E depois fui abraçar o meu irmão. E ele, pá, deu-me o copo de champanhe dele. Uhum. E eu estava a segurar no copo de champanhe, mas como não queria virar no fato, eu disse assim: olha, eu não te vou dar um abraço assim de qualquer maneira com medo do copo virar. Não, eu fui pousar ali os copos na mesa à frente e fui ter com ele e dei-lhe um abraço tipo, bué, estás a ver aquela Pá, cena? agora até eu estou quase a chorar. Agora, aquela Estava assim, cena, não sentia. aquela cena assim, Eu pá, estava a tu sentir agora agora. vais embora de mim, porque é Sim, mesmo. Pois é isso. É mesmo. agora- É abrir a gaiola Por do exemplo, passarinho. sim, às vezes eu. Isso é pá, só uma cena. quando era pá. puto eu chorava. Sim, porque eu ainda sou puto. Somos todos putos. Tu tens que idade? Tu Exatamente. tens... Já tens Eu que tenho idade? 15, eu vou Tu agora tens para o 15. secundário. Vais para quê já agora? Vou para humanidades, Boa. logicamente. Tu és Eu bom, dou tu és bom com uma- letras. eu não dou uma para a caixa para matemática. Uxe. Aliás, tenho outra história para contar. Até estou lixado Já- no coisa que temos preparado para ti. Já. Já vamos Ah. lá. É, não. Mas Vou vamos passar continuar. vergonha. Mas, oh, Isto é dar ali um picantezinho para a segunda parte. É Se calhar, verdade. olha, ficamos aqui da primeira parte. Já ficamos aqui a pá, primeira eu parte. se calhar deixava acabar a parte do casamento. então não não, sei. acaba a parte do Só casamento. para. Está bem? Exatamente. Temos aqui mais que 5 minutos para acabar a parte do Já, casamento. 5 minutos para acabar a parte Sim. do casamento. Bem, tranquilo, tranquilo. Tá, boa. É- Então esta parte vai ser Rui Pedro Tendinha
mais casamento. Pois é. Vejamos o resto. E também tiveste uma parte de. Quê? De entrevista, não? E de Sim. alfaiate. E do alfaiate. Sim. De entrevista, mas na entrevista não foi a maior parte. Ele Sim, a disse, entrevista vamos voltar se lá. calhar Vamos voltar lá. pões Rui Pedro Tendinha e casamento, porque tipo. eu acho que foi, é o mais, é o mais esse impactante. foi o que nós E até falámos porque mais. estou a imaginar o Rui Pedro Tendinha num casamento, ou a casalar com um DVD ou assim, eu não sei, a casar-se com um DVD. Mas pronto, isto é melhor. Lá está, são já partes dele. Mas pronto, pronto, acaba agora a parte do casamento. O que é que eu estava a dizer? Pronto, eu vou abraçar o meu irmão e tiro o abraço. Depois eu noto que o meu atacador estava desapertado. Então, Eu pus, pronto, fiz assim, não é? Para atar e depois estava a dar aquela música, o Photograph. do Nickelback. tinha de ser essa. E estava a dar a parte do You're never gonna be alone. Ok. Estava a dar essa parte quando eu me levantei e vi o meu irmão. E sabes aquele movimento de câmara? Ou segura-me aqui no microfone, se faz favor. Peraí, eu até vou Aquele apontar para movimento aqui. de câmara em que tipo tá no chão e depois vai a subir tipo assim, Sim, bué da sim, rápido, sim, estás sim. a ver? Sim, sim. E apanha o personagem Um pano- tipo um assim pano para ainda cima. assim, não sei se estou a aparecer. Não estava a aparecer, não tá. Mas E, já está. tá. e, mas- apanha o personagem, mas eu também não preciso de aparecer para isto. Apanha o personagem na câmara assim, no plano meio na diagonal. sim. Sei. Esse movimento da câmara foi exatamente o que os meus olhos Eu fizeram adoro fazer. e isso foi é muito exatamente bom. o que eu vi. O meu irmão assim na diagonal e a chorar, a deitar uma lágrima, e eu reparei tanto nas lágrimas que ele estava a deitar e no fundo You're never gonna be alone. Opa. E foi aí que eu disse: não, malta, eles fazem isto, eles fazem-me sonhar, eles fazem isto para eu chorar. E depois, Esse momento é lindo. e esse momento eu tive de ir, eu disse assim: eu vou ali para a sombra. E eu fui para a sombra, mas foi a tirar as lágrimas. Sim. Foi-te limpar uma coisa que tinhas no olho, não é? Foi. Sim. Pá, eu acordei Uma sim. poeira. Olha, eu tenho aqui uma cena no olho, eu vou ali ter com a malta do som, fingir que vou fazer alguma coisa. Se precisas de ajuda. Mas já, e fiz isso e sabem que o meu irmão não é muito dado a abraços. O que eu odeio. Porque eu sou muito dado a Olha, abraços. sério, olha, eu não sou nada eu também abraços. não sou muito a dar Eu abraço, por sou acaso. muito dado a abraços e pá, esquece. Isto é bom, isto é E, bom. Isso é e bom. foi este Eu momento, valorizo estás a isso. ver, eu a explicar-te isto aqui, um momento cinematográfico, tipo, tão emocionante na vida real, Isso foi muito. foi uma cena, esquece. E depois, o verdadeiro momento foi quando, opá, vocês já viram a I Met Your Mother? Sim, Episódios soltos. exatamente. Pronto, então Só vocês salteados. sabem, mesmo episódios soltos, vocês sabem que a I Met Your Mother tem o Ted, que é aquele Sim. nostálgico do caraças e que, Sei, é e que de grandão. vez em quando Não é nada. e É ao I Met grandão. Your Mother tem aquelas cenas do que te deixa a refletir, bué. Sim, eles deixam Uhum. sempre E, isso no ar. e opá, eu senti-me completamente num episódio da How I Met Your Mother e ao mesmo tempo num filme épico. E o que é que aconteceu? Eu, no final, quando eles já estavam a servir o leitão, eu fiquei na mesa onde estava e eu nem comi muito leitão. Porquê? Eu acho que fiquei mais. Que ele ficou-te preso no estômago. Ficou preso no estômago. E foi um momento, para o final, que a malta já nem estava a conversar muito, ou melhor, já nem estava a conversar comigo, eu já parecia que estava ali tipo à parte, que era só tipo, sabem aquelas partes no Counter-Strike quando vocês morrem e estão espectadores? Sim. Eu É como se senti- olhasses a essa visão. Isso é uma cena que acontece. A pessoa. Como Sai se- de si, não é? não é sai de cima, é tu imaginaste. Parece que tu estás a ver de cima e vês Pois tipo, é isso. isolado uma bolha à volta. Exatamente, e eu estava aí e eu acho que me prendi ao passado. E tipo, fiquei. Sim. Continua. E eu fiquei pá, a pensar no passado, em tudo o que eu vivi com o meu irmão, estás a ver, naquela mesa onde estava toda a gente a comer leitão e estava toda a gente a celebrar algo que eu no fundo tinha pena que acontecesse. Exato. Epá, isso é poético. Isso é muito poético. Isso é Tu poético. nunca. Quando isso aconteceu, ou depois, não pensaste? Isto estava para fazer. Eu quero.
não te sentes vontade tipo, de exteriorizar essa Extrair história? o que eu tenho Sim. aqui para Sim, um para poema ou isso. para um livro. Pô, Se calhar pá, até escrever um livro, não sei. Se Um calhar livro? daqui a Ou, uns... ou escrever um... ou escrever um filme, um dos meus argumento, primeiros assim. filmes ou assim, ser É esse. uma Uma ideia. curta. Sim, Uma curta. uh, opa, Esses momentos são... mas Isso acontece percebes? muitas vezes. Eu fiquei ali e estávamos todos, eu estava feliz pelo meu irmão, percebes? Claro, mas- Agora eu senti tudo. E pá, isto fez um bocado de eco, não fez? Faz, Mas o que é que aconteceu? Opá, estávamos todos ali a celebrar aquele casamento, mas de certa forma eu senti a pena daquilo acontecer. Sim. É o teu lado um bocadinho. Todos nós somos um bocadinho egoístas, não é? O teu lado um Exatamente. bocadinho egoísta. É sempre assim. É normal. Pá. Opá, Isso é muito bonito. e estive a falar com a Gabi, a grande Gabi, que é da minha igreja, pronto. Shout out para a Gabi. Gabi, estamos aí. Olha, e ela disse mesmo isso. Quando a irmã dela se casou, ela odiou um bocado o cunhado por causa disso. Porque é uma, Isso é porque é isso uma é pessoa com recorrente. com que tu vives durante muito tempo. Isso é E recorrente. depois é como se acontecer. estivessem a tirar a pessoa de ti, Sim, percebes? Estás a ser tipo trocado. Exa- Obviamente que exatamente. não és Não trocado. é, não mas, é. estás, Não é. mas sentes um bocadinho, não é? Exatamente, e ela disse-me isso, mas agora não, ela agora até com o cunhado faz, goza com a irmã e o caneco. Pois é isso. A cena dos casamentos é que parece que, na nossa perspectiva, estão-nos a tirar uma pessoa e na verdade estão-nos a trazer mais outra. Exatamente. Isso é muito bonito. Agora, aquele momento da sobremesa e do leitão foi um momento que, opá, estávamos ali a comemorar todos, mas de certa forma eu estava feliz, mas também estava triste e sentia pena daquilo estar a acontecer Exato. tão cedo, porque tipo, o meu irmão tem 21 anos, estás a ver? Pois. Yeah, minha idade. Exatamente, é a tua Eu idade. não tenho 21, vou fazer no fim do ano também. Mas pronto, são do mesmo ano. É mesmo Não é? ano. É Então, mesmo eu sou ano. mais velho, ainda por cima. Ainda é mais velho. Estás a ver? E ainda, se calhar foi pela coisa do meu irmão não poder ficar mais Um tempo. bocadinho mais Sim. tempo. Querias sempre aquele, é sempre aquele misto E de se querer calhar, só mais um bocadinho. Agora aqueles anos e aqueles dias em que eu me chateava com o meu irmão e que o meu irmão começava a gozar comigo e andávamos à porrada e eu Zílias, começava a chorar normais. e ia para o meu quarto e batia à porta com força de tipo, não, sai da minha vida. Que eu era puto, não é pai com 7 anos a fazer isso e disse assim, que puto estúpido. Sentia vontade de voltar atrás no tempo e dizer assim, ó puto estúpido, cresce meu. Cresce Pá, e não, vai mas ter com o teu irmão normal. Isso é normal, isso é uma cena e normal. fica lá com ele, meu. Mas se Porque calhar daqui a se uns tempos não vai ser mais Mas se possível. calhar se na infância não tivesses passado pelos altos e baixos com o teu irmão, se calhar não. Não criavas quase esse céu. Não, Sim, é sim, isso sim, mesmo. sim. Opa, Isso é foi um lindo. momento tão lindo, mas o pior, eu aí não chorei, não é? E senti-me só como. Porque senão o leitão ficava assim Ah, meio. Não, porque eu comi pouco leitão, lá está. E depois cheguei a casa e É tive isso, acho que vai pena. comer pouco leite. Eu também não gosto. de leitão. Eu não gosto muito. E eu. Houve algumas pessoas que repararam como é que eu estava. E nem disseram claro. nada porque compreenderam. Acho que é compreensível. Ah, Muito desses. E que Estou a tipo, gravar. uma coisa é, por exemplo, Olha, os meus primos tchau, que amanhã. têm 500 irmãos. Sim, Que têm muitos irmãos. Agora eu só tenho um irmão. pois. Opa, eu não quero estar a dar a ele se estiver a ouvir. Se estiver ele não está agora a ouvir. Não. Esta piada que eu... Lá está estes momentos que eu tento ser engraçado e depois crio um vácuo na É pá, sala. mas é. Não, Você tá Mas é. Se eles forem a ouvir, pá, eu não estou egoísta, estou feliz por vocês. Agora é esse momento, estás a ver? Sim. E opá, se calhar eu devia ter deixado isso de lado e deixado esses pensamentos para quando tivesse chegado a casa. Porque de certa forma essa parte final do casamento não aproveitando tanto. Sim. E a nostalgia e pá, fez com que foi traiçoeira, estás a ver? E fez com que eu não aproveitasse aquilo. Mas depois quando eu cheguei a casa, olhei para o quarto do meu irmão, que agora é meu, e vi que ele não estava lá e aí é que caiu a ficha. É sério? Aí eu Caraca. desatei a chorar, baberranho mesmo. eu estou Ouve, eu fechei a ouvir isto com porta. inveja porque eu tenho um bloqueio emocional muito grande. Olha, te acontece. Mas ouve, esquece. Estás só a Eu cheguei a assim que casa. o teu irmão case e se desbloqueia logo. Achas? Acho que sim. Esquece. Eu cheguei a casa e aí caiu uma ficha mesmo. Estás a ver? E Sim. disse, tipo, este gajo está casado. Yeah. E o meu pai foi dormir e eu fiquei lá para ir até
às 2 da manhã, sem brincadeira, E já tinhas ficado até às 2 da manhã no dia anterior. e fiquei tipo a olhar, abrindo as portas dos guarda-fatos por algum motivo, e a pensar o que eu tinha vivido ali com aquele gajo. É. Estás Pois a é ver? normal. Essa E história aí eu chorei baberranho. E tipo, opá. Isso é uma história muito caraças. forte. Isso é uma Boa história história. muito forte, caralho. Eh, Tu nunca pensaste? Não, já disse isso, vou repetir. mas diz outra vez. Isso, tu nunca te lembraste assim? Pá, isto do storytelling, de contar histórias assim. Eu vejo que tens muito esse gosto. Ainda bem que falas nisso. E eu tenho pena disto agora ficar no final da primeira parte, porque se calhar há malta que. Estás a ver? É por isto que eu gosto dos podcasts, sabes porquê? Porque tu podes, mesmo que a coisa não esteja interessante em algum período do episódio, como tu estás a fazer coisas e estás ouvindo aquilo, tu Vai levar a podes. outros sítios. O episódio vai dando e depois vai, mesmo que esteja chato naquela parte, vai. Vai-te puxar noutra altura Vai, qualquer. exatamente, é por isso que eu gosto mais dos podcasts, porque no videocast estás ali a ver aquilo E não podes fazer mais nada. e depois estás ali, pá, que seca, estás a ver? Claro. Atenção, E se calhar malta, a tua opinião sobre aquilo até muda, estás a ver? Mas como- Deixa-me só fazer aqui um disclaimer que é: eu sou pobre, o Pedro também. O cartão que nós arranjamos é uma porcaria. Eu fiz a asneira. Primeira parte tem vídeo, a segunda não tem. Ah, ok, está bem. Certo. Não, tá. A memória do cartão foi à vida porque eu tenho mania de tirar fotos a pássaros. Ok, então estamos sem memória. Então se fizéssemos o seguinte: parávamos aqui a primeira Mas parte. eu ainda não Não acabei o pensamento. Não acabaste o pensamento de casamento. Ou se calhar, não, acabei o pensamento do casamento Do daquela casamento, parte do do storytelling. casamento, exatamente. Então sabes o que é que podemos fazer? Vamos começar Deixamos essa parte de a- storytelling. A chama para a segunda parte. Exatamente. E agora, se quiserem ouvir a cena do storytelling, têm de ver a segunda parte. Exatamente. E é isso mesmo. E olha, hoje ficamos Vamos ficar por aqui. Vamos só dizer as redes sociais por enquanto. Quais é que são as Tu tuas ficas redes aqui. sociais? As Almídia. pessoas Querem Vou dar as contactar. dual media, não é? Que eu quero Ok. privacidade, Dá duas- pá, as só dual dou as media. outras para as pessoas que conheço. Mas nós temos o canal do YouTube, não é? Que é o Almedia. Vocês. Basta Se escrever calhar- Almídia que aparece, acho eu. Não, Não? aparece um russo qualquer que decidiu É. dar um nome a um canal de YouTube sobre culinária, sobre de um talho Almedia. Que eu acho que faz todo sentido. Em É, russo. Não por sei isso não russo. pesquisem no YouTube, porque ainda tem de andar um bocadinho, apesar de já ter quase 300 subscritores. Mas pá, se calhar é melhor irem, porque o último vídeo do canal está sempre lá no link da bio. E depois vocês então no ca- Instagram chegam vão lá. ao link Instagram e de- chegam lá. Sim, e depois vocês podem pôr aquela cena do abrir com YouTube e vão para a app. Exatamente. Pronto, e depois descobrem mais vídeos. Mas o Twitter, o Almedia não utiliza muito, mas também vamos as mesmas coisas que pomos no Instagram e no Facebook, pomos também no Twitter. Cai lá. Por isso no Twitter é Tiago Almedia. Almedia, que algumas pessoas Com têm dois Ls, dificuldade não é? em escrever, é um A, 2 Ls, MEDIA, que é um trocadilho com Almeida. Ok, já vamos chegar lá também. Na segunda parte vamos falar sobre E isso. Instagram, eu mudei recentemente para Tiago Almeida também, que é igual ao do Twitter, é Tiago Almeida, Instagram e Twitter. E o Facebook ainda está almedia.pt. Então, almedia.pt Facebook, Tiago Almeida, Instagram e Twitter. E de YouTube, vão ao Instagram, vão ao Twitter, está lá. É isso. Exatamente. É E isso. eu recentemente até tentei fazer uma coisa que foi. Também temos o blog, mas vocês depois, quando forem ao canal do YouTube, está lá uma das partes dos Tá lá, tá links, lá. está lá Ok. o blog. Não há E cerca- ainda o cerca de- Patreon. Fizeste o Patreon? Sim, só que eu pus lá aquilo e está lá o link. Quem quiser doar dinheiro pode fazê-lo. Para o Uhum. Patreon está lá os links. Estão os links das redes sociais do Almedia estão lá no YouTube, e do Patreon e o do blog de Ok. notícias está lá. Agora, para irem ao canal do YouTube é melhor irem pelo Instagram, que é mais fácil. Exato. Então, e a primeira parte está feita. E é Pedro, isso. Pedro Pinto, o Afonso Ramos Underscore 10. E ficamos por aqui E ficamos e por voltamos já a seguir. Vocês daqui a uns tempos. Nós Eu vou dizer, já. eu vou dizer 2 dias, porque me apetece ser 2 dias. Ok, 2 dias. Vou- seja. pitos. Então, ficamos por aqui. Até já. Bota casa. Bem, bota casa.